A paz de Deus a todos. No vídeo de hoje nós vamos examinar Êxodo no capítulo 25. Pegue sua Bíblia e vamos examinar juntos. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mova voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada, e esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, e prata, e cobre, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Aqui nós estamos iniciando a construção do tabernáculo. E aí o Senhor está determinando a Moisés que peça uma oferta alçada, né? Que o povo venha a entregar, a alçar, ou seja, a elevar a sua oferta, né? E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Então, queridos, o Senhor, ele mostrou a Moisés uma maquete da construção daquilo que ele havia determinado. Então ele falou: olha, eu vou te mostrar uma maquete, porque essa palavra é uma palavra moderna, mas é como se fosse isso mesmo. Ele mostrou, ele deu uma demonstração a Moisés como que era cada coisa e pediu que ele determinasse ao povo que fosse entregar uma oferta. E agora nós vamos começar aqui a descrever a construção do santuário. Lembrando que a construção aqui ela começa, né, da parte mais interna, que é o Santo dos Santos. Também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. Vamos converter isso em metros, tá? Basta dividir por 2, porque 1 côvado é mais ou menos 45 centímetros, ou seja, meio metro. Então vamos aqui transformar em metro. O comprimento da arca de madeira que ele vai construir é de 2,5 côvados, ou seja, 2,5 dividido por 2 dá 1,25 m, mais ou menos, tá? 1,20 m. A sua largura de 1,5 côvado, ou seja, a metade disso, mais ou menos 75, vou botar 70 centímetros, e de 1,5 côvado a sua altura, ou seja, 70 centímetros de altura, da mesma medida que a largura. Então ele vai fazer isso de madeira e cobrirás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro. E meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Esse testemunho nós vamos ver depois lá na frente, né? Que são as tábuas da lei, a vara de Arão que vai florescer. Nós vamos ver depois lá na frente. E essa arca ela precisa de uma tampa. E essa tampa é feita de ouro puro. É o que se chama de propiciatório. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2,5 côvados, ou seja,
o mesmo comprimento da arca, né, que é 1,20 metros, e a sua largura de 1,5 côvado, né, ou seja, 70 centímetros. Farás também 2 querubins de ouro batido, as farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. E de uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então aqui, queridos, é o lugar santíssimo ou santo dos santos. Esta arca ela vai ficar dentro do tabernáculo, que nós vamos ver depois, tá? O tabernáculo é tipo uma casa, né? Grande. A gente vai ver depois lá na frente, tá? E aí tem um lugar santíssimo, separado por um véu azul, púrpura e carmesim. E nesse lugar santíssimo fica a arca. Também farás uma mesa de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados e a sua largura de 1 côvado, ou seja, vai ter 1 metro de comprimento e 50 centímetros de largura, e a sua altura de 1,5 côvado, 70 centímetros de altura. Cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor da largura de uma mão, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de cetim, e cobri-los-ás com ouro puro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com que se hão de cobrir, de ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Queridos, nós vamos aqui fazer um breve comentário sobre o tipo de material. Observa, o lugar santíssimo é onde fica a arca, e é feito de madeira com uma cobertura de ouro. O propiciatório, ou seja, aquela tampa da arca, é feita de ouro batido, ouro puro. E aí nós saímos do lugar santíssimo e entramos no lugar santo, que é só lugar santo, né? O lugar santíssimo, quem tinha acesso era apenas o sumo sacerdote. Já o lugar santo, quem tinha acesso eram os sacerdotes. E no lugar santo nós temos esta mesa, depois nós vamos ver a posição dela, ela fica no lado norte, né? O tabernáculo ele fica sempre apontado, com a sua porta voltada para o nascer do sol, ou seja, para o oriente. Nós vamos ver depois lá na frente. E observa o tipo de material. Tudo que está dentro do tabernáculo precisa ser revestido em ouro. Também farás um castiçal de ouro puro, no caso de fronte desta mesa que nós acabamos de ver, esta mesa de madeira, né? De frente dela vai ter o castiçal, que é o que vai trazer a luz para dentro desta casa, para dentro deste tabernáculo. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal. Ao seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 canas.
3 canas do castiçal de um lado dele e 3 canas do castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos a modo de amêndoas, uma amêndoa e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal, mas no castiçal mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com suas maçãs e com suas flores. E uma maçã debaixo de 2 canas que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida, de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Os seus espivitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás, com todos estes vasos. Atenta, pois, que os faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Então nós vemos aqui que o valor, desse castiçal com essas coisas que ele fez aí é de 1 talento, ou seja, em torno de 40 quilos de ouro puro. Então é um material muito valioso, e foi assim que o Senhor fez. Depois nós vamos fazer uma passada, não se preocupe, eu estou mostrando os itens conforme a leitura bíblica, mas depois eu vou mostrar um vídeo explicando onde se localiza cada item para a gente visualizar melhor e colocar na cabeça como é que era esse santuário. Deus abençoe a todos.